Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, nós paramos no exercício 7 no último vídeo, né? Nós já terminamos ele. Vamos falar um pouquinho agora, vamos resolver o exercício 8. Olha lá. Joguei 0,00014 gramas de cloreto de prata em 1 litro de água. O KPS do cloreto de prata é esse aí, né? 1 vezes 10 elevado a menos 10. Vai ter corpo de fundo? Se for ter corpo de fundo, qual que é a quantidade de corpo de fundo que nós teremos? Certo? Então vamos lá, vamos resolver. Então, o KPS, ele é extremamente importante para a gente conseguir prever se quando eu jogar uma determinada substância em água, se vai haver corpo de fundo ou não, né? Então a situação proposta é: eu peguei 1 litro de água, certo? E joguei 0,00014 gramas de cloreto de prata. Pesei isso aqui na balança e joguei lá, certo? Perguntinha: vai ter corpo de fundo? E se for ter corpo de fundo, quanto que vai ter lá? Nós vamos prever isso a partir do KPS, tá? Não vamos olhar para a solubilidade molar do cloreto de prata. Tudo bem? Essa é a perguntinha. Então vamos lá. Vamos resolver. Bom, então vamos converter esse valor aqui em mols por litro. Tudo bem? Então, ó, quando eu pego o cloreto de prata, AgCl, a prata vale 108 e o cloreto vale 35,5. Quando eu somo esses dois valores, dá 143,5. Toda vez que eu tenho 143,5 gramas de cloreto de prata, eu tenho 1 mol de cloreto de prata. Só que eu joguei 0,00014 gramas de cloreto de prata. Isso corresponde a X mols. Quando eu faço essa continha, X é igual a 9,76 vezes 10 elevado a menos 8 mols de cloreto de prata que eu joguei, só que eu preparei uma solução de 1 litro. Então, eu posso dizer que é 9,76 vezes 10 elevado a menos 8 mols por litro. Essa é a concentração da minha solução de cloreto de prata que eu acabei de preparar, certo? Se eu tenho essa concentração do sal todo, você concorda comigo que eu posso inferir que eu tenho a concentração de íons prata é 9,76 vezes 10 elevado a menos 8 mols por litro? E que a concentração de íons cloreto também é 9,76 vezes 10 elevado a menos 8 mols por litro? Porque quando eu jogo sal, quando eu jogo 1 mol por litro de AgCl, vamos supor que ele consiga se dissociar plenamente, esse 1 mol por litro. Então eu vou ter 1 mol de prata aquosa e 1 mol de cloreto aquoso, né? Se eu jogar 1 mol de cloreto de prata e supondo que esse 1 mol se dissocie plenamente, não haja corpo de fundo, eu vou ter 1 mol de prata e 1 mol de cloreto, né? Tudo bem? Então, supondo, agora eu tô supondo, então eu converti para mols por litro essa quantidade de cloreto de prata que eu joguei ali, né? Qual que é a quantidade em mols por litro? 9,76 vezes 10 elevado a menos 8. Supondo que todo esse cloreto de prata se dissocie,
se solubilize e se dissocie, então eu posso dizer que eu vou ter, que eu estou jogando ali, ó, esta concentração de íons prata e essa concentração de íons cloreto, né? Se eu tivesse um 2 aqui na fórmula, se eu tivesse um 2 aqui, a concentração de prata seria o dobro. Seria 9,76 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 2. Mas não é o caso, né? Tudo bem? Muito bem, então eu tenho as concentrações de prata e cloreto que eu joguei aqui. Então eu tenho o QPS, que é a situação dada, certo? Vamos escrever o QPS, que é a situação dada para essa reaçãozinha aqui, ó. O corpo de fundo em equilíbrio, né? Numa situação de equilíbrio com a minha solução saturada. Aqui no caso, como é a situação dada, eu não tenho situação de equilíbrio. Então, genericamente, é a concentração de prata elevada à primeira vezes a concentração de íon cloreto elevada à primeira. O QPS, a concentração de prata que eu joguei é 9,76 vezes 10 elevado a menos 8. A concentração de cloreto é 9,76 vezes 10 elevado a menos 8. O QPS, então, multiplicando um valor pelo outro, é 9,52 vezes 10 elevado a menos 15. Agora vamos comparar o QPS com o KPS. O QPS, nesse caso, é menor ou é maior que o KPS? É menor. O KPS é da ordem de 10 elevado a menos 10, o QPS, que é a situação proposta por mim, é da ordem de 10 elevado a menos 15. Portanto, é muito menor. Se é muito menor, vai haver a formação do corpo de fundo? Não. Né? Por que não? Porque a quantidade de íons prata e de íons cloreto que eu joguei, quando eu multiplico uma pela outra, não dá o KPS, não dá aquele valor que me diz qual que é a saturação máxima que eu tenho, né? Portanto, não vai haver corpo de fundo. Tranquilo, gente? Todo mundo compreendeu? Vamos lá. Vamos lá para o exercício 9, então. Mesmo estilinho do 8. Só que agora eu joguei uma quantidade bem maior de sal, né? Então eu joguei 0,014 gramas de cloreto de prata em 1 litro de água. O KPS é esse aqui, ó, o mesmo. Vai ter corpo de fundo? Se vai ter corpo de fundo, qual que é a quantidade que nós teremos? Essa é a pergunta. Vamos resolver então? Você vai ver que é babinha. Mesma situação, tá? Olha lá. Exercício 9. Então, olha lá. Eu peguei 1 litro de água e adicionei nele 0,014 gramas de cloreto de prata. Tudo bem? E aí, mexo. Perguntinha. Esse 1 litro vai ser capaz de dissolver esse 0,014 gramas de cloreto de prata? Né? Vai haver corpo de fundo? Se vai haver, quanto que nós temos? Então, eu não tenho a solubilidade do cloreto de prata. Não foi isso que ele me deu. Ele só me deu o KPS. O KPS é 1 vezes 10 elevado a menos 10. Esse KPS, ele está associado com o grau de saturação da minha solução. Ele está me dando um número que é fruto da multiplicação da concentração de cloreto e de prata, de modo que me dê a concentração máxima que a solução aguenta. Se passar desse número, vai haver a formação de corpo de fundo. É isso que nós temos em mãos. Certo? Então, como o KPS trabalha, né? Ó, esse KPS
vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho a formação do corpo de fundo. Se eu tenho a formação do corpo de fundo, eu tenho o AgCl sólido no fundo, em equilíbrio químico, com Ag+, em solução aquosa, e Cl- aquoso, certo? Então, você vai ter Ag+ aqui, Cl- aqui, e aqui AgCl, sólido. O tempo todo em equilíbrio químico, né? AgCl se rompendo, formando Ag+ e Cl-, e Ag+ e Cl- se chocando, formando AgCl, certo? Na mesma velocidade. Tudo bem? Então, o KPS para essa reaçãozinha química aqui em equilíbrio é a concentração de Ag+ elevado à primeira vezes a concentração de Cl- elevado à primeira. O máximo que aguenta de KPS é 1 vezes 10 elevado a menos 10, né? Então, qual que é a máxima capacidade de Ag+ e de Cl- que eu aguento? É 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a menos 5. De modo que essa multiplicação dê 10 elevado a menos 10. Então aqui a gente só está viajando, a gente não está resolvendo. Eu estou só equacionando o problema. Então 10 elevado a menos 5 o quê? Mols por litro. 10 elevado a menos 5 o quê? Mols por litro. Essa é a quantidade máxima de cloreto e de prata que eu consigo ter na solução. Se estourar esse valor, vai haver corpo de fundo. Então, eu preciso... O problema não me deu a concentração direta em mols por litro. Ele deu a quantidade de sal que eu joguei em solução em gramas. Então, eu preciso converter isso para mols por litro para comparar com esses valores máximos que a solução aguenta. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos fazer isso de rosa. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos converter esse 0014. Olha lá, como nós já fizemos no exercício anterior, 1 mol de AgCl pesa 143,5 gramas. Nós já fizemos essa continha no exercício anterior, só vou replicar ela aqui. Só que eu joguei 0,014 gramas, isso corresponde a X mols, certo? Então, X é igual a 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 mols de cloreto de prata, que eu joguei em 1 litro de solução. Essa quantidade é tão pequena que não aumenta o volume, né? Então, o mesmo 1 litro que eu tinha inicialmente continua. Então, se eu joguei 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 mol em 1 litro de solução, então eu tenho 1 mol por litro. Certo? Pronto, converti esse valor que estava em gramas para mols por litro. Então, agora eu consigo comparar, né? Eu consigo comparar. Por que que eu consigo comparar? Você concorda comigo que se eu tenho 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro do sal inteiro, eu posso inferir que eu tenho a minha concentração de prata é 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. E a minha concentração de íon cloreto também é 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro, né? Se eu tenho 1 mol de cloreto de prata, quando ele se dissocia plenamente, eu vou ter 1 mol de prata e 1 mol de cloreto. Se eu tiver 2 mols por litro de cloreto de prata, né? Vamos supor que se dissocie plenamente, então eu vou ter 2 mols de prata e 2 de cloreto, né? Muito bom. Então, o que é que eu faço com essas concentrações dadas na realidade, né? Eu jogo isso aqui na fórmula de QPS, porque o QPS é a situação posta. QPS, a fórmula para ele é a mesma do KPS, né? É a concentração de prata mais elevada à primeira vezes a concentração de Cl menos elevada à primeira.
O QPS então eu tenho essas concentrações, né? 9,76 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 9,76 vezes 10 elevado a menos 5. O QPS é igual a 9,52 vezes 10 elevado a menos 9. Pronto. Olha só, eu tenho o QPS e eu tenho o KPS, ó. Ele me deu o KPS. O QPS, nesse caso, ele é maior que o KPS. 9,52 vezes 10 elevado a menos 9 é maior do que 1 vezes 10 elevado a menos 10. Se ele é maior, eu posso inferir que estourou o meu grau de saturação, a minha capacidade de aguentar G+ e Cl-. Se estourou, portanto, vai haver a formação de corpo de fundo. Certo? Muito bem. Se vai haver a formação de corpo de fundo, agora a nossa próxima pergunta que precisa ser respondida é: qual é essa quantidade de corpo de fundo que vai ser formada? Né? Qual que é essa quantidade em gramas, por exemplo? É isso que a gente vai calcular aqui agora. Tem como mensurar isso. Tudo bem? Então vamos fazer a brincadeira. Olha lá. Vem com o tio que você passa de ano. Então vamos fazer aqui, ó. Qual que é a quantidade de corpo de fundo? Essa é a minha pergunta. Qual que é a quantidade de corpo de fundo em gramas? Certo? Bom, para fazer isso é super simples, né? Como é que a gente faz a brincadeira? A quantidade, vamos pegar no nosso KPS aqui, ó. A quantidade máxima de Ag+ e de Cl- que a minha solução consegue capturar é quanto? Não é 10 elevado a menos 5? 1 vezes 10 elevado a menos 5 de Ag+ e de Cl-. Portanto, qual que é a concentração máxima que ela aguenta do sal? Ó, se eu tenho 10 elevado a menos 5 mols por litro de Ag+ e 10 elevado a menos 5 mols por litro de Cl-, qual que é a quantidade máxima de AgCl que eu posso jogar em mols por litro? É 10 elevado a menos 5 mols por litro de AgCl. Se eu jogar 10 elevado a menos 5 mols por litro de AgCl, eu vou, no final, na hora que eu mexer, eu vou ter 10 elevado a menos 5 mols por litro de Ag+ e 10 elevado a menos 5 mols por litro de Cl-, que multiplicado um pelo outro vai dar o KPS de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Certo? Tudo bem? Então, a concentração máxima em mols por litro que a minha solução aguenta de cloreto de prata é 10 elevado a menos 5. Eu consigo converter isso para grama de novo. Então, a concentração máxima de AgCl que a minha solução consegue capturar sem formar corpo de fundo é 10 elevado a menos 5 mols por litro. É isso que eu percebo olhando para o exercício. Muito bem, eu sei que 1 mol por litro de AgCl é 143,5 gramas. 10 elevado a menos 5 mols por litro de AgCl corresponde a X gramas. Com essa continha, eu vou achar a quantidade máxima em gramas de AgCl que a minha solução, o meu 1 litro, consegue dissolver. Então, fazendo essa continha, deixa eu fazer aqui, vai. 143,5 vezes 0,00001.
1,435 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Isso é o mesmo que 0,001435 gramas. Certo? O que é esse valor aqui, gente? Isso aqui, ó, é o valor em gramas que a minha solução aguenta, dissolvendo tudo. É a quantidade que aguenta. Muito bem. Quanto que eu joguei na vida real? 0,014 gramas. Então, se eu faço a quantidade que eu joguei menos a quantidade que ele aguenta dissolver, eu acho a quantidade que foi para o corpo de fundo. Então, 0,014 gramas, que é a quantidade que eu joguei. 0,014 gramas. Menos a quantidade que ele é capaz de aguentar, eu vou achar um valor, que é 0,01257 gramas. Essa daqui é a quantidade de corpo de fundo. Fechou? Difícil, gente. Chatinho, né? Ó. Então, eu joguei uma quantidade grande de sal, né? Parte dela foi pro corpo de fundo, parte ficou no estado iônico, né? Na hora que eu jogo essa quantidade de sal, e mexo durante um bom tempo, eu percebo que uma parte vai pro corpo de fundo. Como é que eu descubro essa quantidade de corpo de fundo sem usar a solubilidade? Seria bem mais fácil aqui tendo a solubilidade do sal, né? Mas só usando o valor de KPS. Então, o KPS é essa concentração vezes essa. O KPS tem um valor. Esse valor veio dessa concentração e dessa, né? Quando eu tenho essa multiplicação, eu descubro que a quantidade máxima em mols por litro de Ag mais e de Cl menos, certo? Portanto, essa quantidade é a quantidade de sal que eu consigo dissolver, certo? Muito bem, tranquilo. Bom, então vamos lá, vamos continuar. Exercício. Não tem exercício mais não. Tem, na verdade tem um monte ainda, né? Mas vamos pro item 10 agora. Fatores que afetam a solubilidade. Temperatura, letra A, letra B, efeito do íon comum, letra C, pH e letra D, formação de complexos. Mas aí, gente, como vai demorar um pouquinho para a gente trabalhar o item 10, eu vou parando o nosso vídeo por aqui e até a nossa próxima atividade. Beijo, beijo.